Bem, meus amigos do Atos Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio. Aqui você já sabe, né? Cavalcante Neto. Pedro Veras, pessoal. Fazia um tempão que a gente não falava os nomes, né? Fazia. É porque a galera já conhece, né? Pelo menos a gente acha que espera conhece. Que eles já conheçam, né? Mas, gente, estamos muito felizes aqui, essa temporada, digamos assim, essa temporada 2024, né? A gente está começando com tudo, muita gente boa vindo, né? Para conversar aqui no Atos Podcast e a gente levar sempre uma mensagem de qualidade, de valor, né? Um testemunho de vida, né, conhecimento de valor para você que acompanha o Atos Podcast. E você pode contribuir e ajudar muito o Atos a crescer. Em primeiro lugar, você sempre colocando o Atos nas suas intenções, nas suas orações, é isso mesmo. Rezando por este apostolado, tá bom? Para que a gente chegue cada vez mais longe com a nossa mensagem e o nosso jeito de ser, né? Porque a gente tem um jeito peculiar de ser, né, não, Pedro? Cada podcast tem o seu, né? Eu acho que sim, né? Se não tiver, é bom ter, né? E de que mais formas, Pedro, a galera aí pode nos ajudar, contribuir? Compartilhando, se inscrevendo no canal e apertando o dedo no botão do like aí, ajuda demais aqui, que merece demais, né, hoje. Sem dúvida alguma. Gente, é muito simples. Vocês sabiam que tem a maioria dos inscritos acabam não deixando o like. E isso é uma atitude muito simples que faz toda a diferença. Então, antes, já agora, iniciando, clica aí, aperta o botão do like, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo, esse vídeo que tá show de bola com o nosso convidado aqui, Carlos Matos. Carlos, obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço, né? Por ter aceito o convite. Você, Pedro, é uma alegria. Né? Ainda mais assim, com essa liberdade aqui no podcast, que é um meio de comunicação moderno hoje da gente. Moderno, né? democrático, livre. Né? E para mim é uma alegria estar aqui. É, bom demais. Já dizia João Paulo II, né, que a gente tem que utilizar as novas tecnologias para que a gente chegue a mais longe, né, a evangelização, a palavra de Deus chegue mais longe ainda, né, Carlos Matos? Claro. As novas tecnologias bem utilizadas, né? Quantos daqueles que vão nos ouvir ou assistir jamais teriam essa oportunidade se não houvesse esse meio, né? Exatamente. Então, gente, obrigado por todo mundo que nos apoia. E a gente quer destacar aqui o nosso grande parceiro, Rodrigo Costa e sua imobiliária Mota da Costa, onde está instalado o estúdio do Atos Podcast. Aqui no QR Code que vai aparecer na sua tela ou no link da descrição, você pode acessar a imobiliária Mota da Costa com grande expertise no mercado imobiliário e você pode vender, alugar, comprar e especialmente fazer o seu investimento imobiliário, que é a especialidade do Rodrigo Costa. Então, acesse aqui, pede mais informações que você será muito bem atendido. Não é isso, Pedro? Exatamente. Show de bola. Vamos lá então, Carlos. Conversar um pouquinho aqui. Você que já trilhou aí vários, caminhos aí dentro da política, né? Carlos, como é que você enxerga a participação do cristão católico na política? É contraditório o cristão estar no meio da política? Acho que foi o Papa Bento XVI que ele disse, diante dessa pergunta, ele devolveu dizendo, tem que perguntar se a pessoa é cristã ou se não é. Porque se for, é uma participação obrigatória. Perfeito. Né? Em sendo cristão, nós somos chamados, como leigos, a transformar a realidade social aqui na Terra. Não estamos no céu ainda. Sim. Então é aqui que nós somos chamados para inocular as estruturas do Evangelho, Sim. da força do Evangelho, da força da doutrina social da igreja. É esse o chamado. Agora, muitos, espertamente, ou por uma deficiência de formação, dizem que não devem se envolver com isso. Uns dizem que não devem se envolver com isso. Isso é pecaminoso. Na política só tem ladrão. Na política só tem gente que não presta. Isso é um pouco de farisaísmo. Porque a gente acaba favorecendo quem eles realmente não prestam e eu presto. E o nosso chamado é para exatamente nas estruturas do mal, exatamente nessas estruturas onde iluminar, a luz né? não reina, iluminar. Então, quanto mais negro está, mais forte é o nosso chamado para jogar luzes que não vem de nós, que não é por mérito próprio, mas por uma unção própria do ser cristão, pelo nosso batismo. Nós temos a força do Espírito Santo para iluminar essas realidades. E, por outro lado, há, ao longo da história, uma certa distorção, né? Onde
essa posição da igreja em relação ao Estado, isso eu acho que foi ficando claro ao longo do tempo. O Vaticano II foi um momento histórico para a igreja. Sim. Há muitos documentos que dão uma clareza muito grande. Inclusive agora, em 2016, o Papa Francisco, incomodado com a democracia e com a má qualidade da política na América Latina, convocou o Pontifício Conselho para a América Latina e os bispos da região para uma discussão sobre o papel dos leigos na política. E chegaram à conclusão que havia uma deficiência de formação, de que não havia um acompanhamento por parte da igreja e dos pastores para aqueles que tivessem uma real vocação pudessem dar a sua contribuição de forma efetiva. Isso foi em 2016. Já em 2017, em dezembro, o Papa convidou para Bogotá, em Bogotá, 40 políticos, deputados federais. Eu pude participar como deputado estadual à época, e 40 bispos. Sim. Passamos 4 dias ouvindo experiência de prefeitos, ouvindo experiência de parlamentares, dialogando sobre como a força do evangelho estava chegando na política. Isso foi muito importante. Eu conheci as pessoas do Chile que montaram uma escola para a formação de líderes. Bacana. Baseada na doutrina social da igreja. Eu, em seguida, fui em janeiro, passei 15 dias no Chile. E desse grupo do Chile, que eram 130 líderes de 14 nações, a Fundação Konrad Adenauer, da Alemanha, não sei se você sabe, mas a Comunidade Econômica Europeia foi formada por 3 grandes cristãos. Um está em vias de santidade, Robert Schuman. Sim. Nasceu na Bélgica, morou na França. Konrad Adenauer, alemão, onde fundou a democracia cristã, teve uma participação efetiva para a Comunidade Econômica Europeia. E De Gasperi, italiano. Esses 3 homens, eles unificaram a Europa, que estava destruída no pós-guerra. Estava desconfiança a todo custo. Então, a Fundação Konrad Adenauer, ela foi criada para promover a democracia e financiou a ida de 25 líderes. E eu tive a graça de ser escolhido. Maravilha. Passamos 10 dias no Vaticano, assistindo palestras de manhã e de tarde, conversando com cardeais, conversamos com líderes do Vaticano e fomos, ao último dia, recebidos pelo Papa Francisco. Coisa boa. Experiência única. Porque, assim, a igreja, ela está no mundo, né? Ela prega uma vida na eternidade, mas que essa vida ela precisa já iniciar aqui nessa realidade, né? Terrena, e a igreja ela precisa também discutir as questões terrenas, embora ela não se aproprie disso como digamos, como os políticos, como os governantes, apontar sempre para Cristo, mas que ilumine essas realidades terrenas, né, Carlos? A igreja em si, foi uma discussão antiga que era a teocracia, né? É uma democracia baseado onde a igreja teria uma participação direta no Estado. Isso eu acho que foi vencido já. Sim. O papel da igreja não estar no meio político, mas em tudo que comprometa ou que coloque em risco a pessoa humana. Pessoa humana. Ela é a maior autoridade do mundo para corresponder. Porque a dignidade humana surgiu em Cristo. E a doutrina social da igreja tem o princípio da dignidade da pessoa humana como cerne, né? Como cerne da questão. É o centro, né? Na verdade, a cada pessoa que é atingida é o próprio Cristo que está sendo atingido. Aí vem como é que é o nome daquele documento, rapaz? A Rerum Novarum. Sim. Veio a questão social, né? Depois 40º ano, 80º ano. E todos os documentos trazem a questão o princípio da dignidade da pessoa humana como central, né? Isso. Mas o que se vê é que é muito pouco vivido aquilo que é o coração da doutrina social da igreja, que é a subsidiariedade. Exatamente pela dignidade humana, comporta cada pessoa ser responsável por si mesmo e corresponsável pelo próximo, comporta cada pessoa humana ter o seu projeto de vida, comporta cada pessoa humana assumir a própria responsabilidade
pela sua uma liberdade que sobrevivência, mas a própria igreja e a sociedade como um todo, em dado momento, prevaleceu o assistencialismo, que condena a pessoa à indignidade perene. Porque ninguém gosta de viver de esmola. Vicia, né? Cria um mau hábito ali, né? Então, é algo que não respeita a dignidade, para ser mais claro com relação a isso. Pode ser uma política paliativa ali, transitória, né? Não, é outra coisa. A proteção social, a solidariedade. Nós somos chamados a nenhum irmão nosso morrer à míngua. Nós somos chamados a socorrer. Mas socorrer para que logo em seguida ele possa ser apoiado também. É muito difícil estar na vida profissional. Você vê os testemunhos de pessoas hoje mais maduras que dizem, poxa, se não fosse o seu Pedro que me chamou para trabalhar na empresa dele e me ensinasse, me informasse, eu não seria quem eu sou hoje. Né? E muitas vezes a gente está faltando esse apoio. A pessoa forma, estuda 10, 15 anos e no final vai para o mercado de trabalho e diz, e agora? E agora? Como é que eu vou? Então, é muito importante a criação de laços, a criação de uma amizade social. Ficou muito forte essa expressão nesse contato com o Papa Francisco. Nós temos que criar uma grande amizade, porque não virar das ideologias. A ideologia sufoca o Espírito Santo, que é a nossa maior riqueza. Imagine que para as ideologias, quer ser de direita e de esquerda, a resposta já está pronta. As pessoas aqui estão implementando bem ou mal, mas ela já está pronta. Isso não vem da igreja. A igreja constrói o novo sempre. O Espírito Santo é criativo. Ele faz nova todas as coisas. Ele renova tudo. Por isso que a esperança nossa é uma chama viva que não pode nunca morrer. Tá ruim e tal, mas pode ser melhor. Quanto mais nós bebermos da fonte inesgotável do Evangelho e da doutrina, da tradição da igreja, mais capazes nós seremos para dar respostas novas. É uma nova resposta que o mundo precisa. De pessoas que tenham vivido uma experiência com Cristo, que tenham mergulhado nessa verdade para transbordar para o mundo, que é a fonte inesgotável de amor. E se não for por amor, por que será? Mas, Carlos, assim, você falou em ideologia, né? Você acha, então, que esse advento aí nos últimos anos de uma crescente, uma renovação do pensamento cristão conservador, né? Mais e mais a gente tem visto até influenciadores católicos, né? Utilizando as redes sociais, a internet, para divulgar uma mensagem do conservadorismo católico. Você acha que esse advento veio muito para fazer o contraponto da outra face, que seria a teologia da libertação, toda essa ideologia cultural marxista que cresceu muito, e aí foi uma coisa natural, que do outro lado teve que crescer para ver se a gente balanceava as coisas? É natural que alguém que leva uma facada, pega a primeira faca que tiver ao seu lado e dê uma facada também. Eu não vou criticar quem deu uma facada no outro, que eu recebi uma facada, né? Mas facada é bom? Não é bom. Ou é por amor, ou não haverá novo. Então, parece uma ingenuidade. Nós ficamos tão práticos que a gente quer resolver na marra. Então, a esquerda está ruim, fazendo um monte de coisa ruim. Vamos contrabalançar para ele não fazer e puxar. As palavras ismos me assustam. Comunismo, liberalismo, conservadorismo, porque ele deforma o que é bom. Ser conservador é bom, porque a verdade, ao longo do tempo, ela não muda. Por que eu vou ser novo? Por ser novo, para destruir o que é tão bom. Ir ao conservadorismo é tentar segurar o tempo na marra, voltar a um tempo que existiu em dado momento e fazer reproduzir isso hoje. Essas palavras, elas carecem assim, de uma compreensão contextual, né? Histórica, referencial. Não, mas quando você pega a doutrina social da igreja, é muito interessante a sabedoria da igreja. Ele não dá solução pronta para nada. Ele chega aos princípios, aos valores, um balizamento ali, diretrizes, e você anda por ali. Para que cada povo possa fazer as suas escolhas no tempo da história. Sim. O que é que o povo quer? O que é que nós queremos? Falta uma força viva da sociedade. A gente fica lutando com vozes, se contrapondo ao mal que está e sem gerar o bem. Então, o que fizemos?
Entendeu? Então, na história, quando você observa, não foi a direita que deu uma resposta porque matou a esquerda. Porque a esquerda depois volta com mais força ainda. Eu acabei de chegar do Peru. 20 anos de direita, de governo de direita. Lá era proibido ter terra, era proibido fazer investimento estrangeiro. Era proibido tudo. Tudo contra a agenda. Em 2001, assumiu um novo presidente com uma visão de direita. De direita. Fujimori, então, que foi os 20 preso... anos que você se referiu era da esquerda. Não, os 20 anos... Em 2021, certo, o governo de direita assumiu. Nós estamos em 2023. Sim, é porque você falou 20 anos depois, assumiu um governo de esquerda. Certo, ok. Então, o Fujimori foi preso porque levou ao exagero para fazer na marra, fez algumas atitudes que eram condenáveis, foi preso. Sim. Sufocou o projeto dele. Agora assumiu um projeto de esquerda, querendo destruir tudo que foi construído. E está preso o presidente. Quem está governando é a vice-presidente. Mas todo mundo temeroso do que pode vir a acontecer. Então, esse balanço... Uma ocasião eu ouvi aqui o presidente Clinton, na Unifor. Ele veio ao Ceará. Sim. Aí ele disse, eu desisti da política. Ele já não era mais presidente, né? Quando ele já não era mais presidente. Ele disse, eu desisti da política. Porque quando os republicanos estão no poder, os democratas fazem tudo para que eles sejam destruídos. Quando é o inverso, a mesma coisa. Não aguento mais isso. Então, o mundo agora é de coalizão. Não é a direita vencer a esquerda, nem a esquerda vender a direita. Ninguém está entendendo isso. Né? Então, a gente fez... Não é esse o caminho, não é esse o chamado do Evangelho. Não é esse o chamado, a riqueza que a doutrina social da igreja nos dá, de nós podermos construção, coalizão, construindo. Porque tem muita gente que está com esse carimbo de direita ou de esquerda, mas, na verdade, ele quer contribuir para uma sociedade melhor. Então, tem muita gente que está na esquerda e pode ser convertida a uma visão de centro, uma visão de construir. Quer dizer, todo mundo é contra isso ou contra aquilo, vamos construir os caminhos juntos. O problema são os extremismos. Né? Os extremismos acabam com o diálogo, acabam com a possibilidade de fazer ponte. Aí fica ingovernável. Uma direita que não tem um apoio máximo da sociedade, ela cai. A esquerda também. E fica ingovernável. Numa troca. A Europa toda viveu isso. A Europa inteira. E aí o que acontece? Uma autodestruição. Eu vi esses dias uma reportagem sobre Portugal, está invadida, né, pelos muçulmanos. Conversei com italianos. A Europa toda, né? Europa toda. Porque eles falou que o prefeito de Londres, né? O prefeito, é muçulmano. O prefeito de Londres muçulmano. Assim, então... Tem mais sinagoga do que templos católicos. Por quê? Porque lá atrás, nos países, eles foram o meio político, quer ser de direita ou de esquerda, centrados no prazer, centrados no secularismo, no poder, e ficaram cegos. Promoveram uma família sem filhos para poder dar um melhor bem-estar às famílias, sociedade do bem-estar. Só que todos nós sabemos hoje de que quando as famílias não têm pelo menos 2 filhos, há um suicídio coletivo. A nação acabará. Então, em um século não haverá mais francês, não haverá mais italiano, não haverá mais alemão, se não for feito algo novo. É uma realidade, né? Entendeu? Então, de cada 10 crianças que nascem na França, 9 são muçulmanos. E nenhum preconceito racial. Mas a gente vê isso até a etnia mesmo, né? A própria... Ali, quando você vê a população, a quantidade de negros, né? E volto a repetir, sem nenhum viés de preconceito. Mas é uma coisa natural. O europeu em si, ali, é gente branca, né? E a gente vê muita gente vindo, né? Cardeal Parolin, que é o secretário geral do Papa, nós passamos uma tarde com ele. E ele me disse uma coisa, porque eu aqui como deputado enfrentei uma barra que eu pensei que nunca ia ser possível ser vencida, que era a ideologia de gênero. Então, toda a força à esquerda concentrada nisso para aprovar a ideologia de gênero, que era onde era permitido banheiros abertos, onde era permitida a mudança do nome social, uma série de coisas. Nós acabamos vencendo por 10-9.
Então, eu contava isso para o cardeal Parolin. Ele disse, olha, muito interessante o que você me diz, porque o problema do mundo hoje é o pós-humano. E nós estamos, às vezes, perdendo tempo. No passado, todo mundo era cristão. Cristão de fachada. Não é cristão que vive a fé. Segundo, isso nunca foi o objetivo da Igreja Católica Romana. Ter o maior número de pessoas. Isso nunca foi. Estevão, o primeiro mártir, ele não tinha intenção de nada. Ele tinha intenção só de viver a fé. E sabe por que ele foi morto? Por uma resposta que ele deu a uma pergunta. Quem é o seu Senhor? Jesus Cristo. Mata, que tem que ser César. Se não for César, não é para viver. Mata. E o que Estevão fez? Foi um grande testemunho. E aí a fé multiplicou. Nós somos chamados agora, no século XXI, a viver com radicalidade o Evangelho. Para que nós possamos ser luz. Ilumine. Não é apologia, não é o proselitismo, é a vivência da fé. Então a guerra cultural nós perdemos, dizia ele. Nós perdemos a guerra cultural. Nós, por uma circunstância histórica, passamos a ser predominantes nos estados, na sociedade. A cultura cristã invadiu tudo. Mas depois, a falta da vivência dessa fé esvaziou culturalmente. Então essa guerra nós já perdemos. Na Europa, nós temos poucos cristãos. Mas os que existirem são chamados a viver com autenticidade a fé. Porque um dia nós voltaremos, não porque seja um objetivo, porque o testemunho é muito forte para ser vivido. As pessoas respeitam o testemunho. Verdade. Agora, Carlos, como então o cristão católico na política, né, ter essa arte de fazer a política ouvindo, né, fazendo concessões para que chegue a um consenso, buscando o bem comum, sem abrir mão daqueles princípios que lhes são caros? Eu vou lhe dizer uma coisa chocante. Vai ficar gravado, né? Pode ser. Não é a política que gera transformação. É o ser cristão que gera transformação. Muitas pessoas se travestem de cristãos para estar na política, para ter os votos dos cristãos. Mas não são. Não vivem. E é muito perigoso esse chavão. A própria igreja evitou, depois da ação católica na década de 40, para combater o fascismo, a igreja criou praticamente um partido, a ação católica. Foi um desastre. Eu conversei com um deputado italiano, a democracia cristã na Itália foi 100% corrompida por Berlusconi. E todos eram católicos da igreja. Todos. E todos se corromperam. Então, é preciso viver a fé. É preciso, hoje surgem novas comunidades, surgem santos, surgem pessoas que iluminam esse caminho. E nós todos somos chamados a beber na fé primeiro para poder entrar, senão seremos ingênuos, seremos engolidos, torpedeados. E um católico, ele não entra numa assembleia ou numa câmara para ficar defendendo os temas católicos, não. Para defender os temas da sociedade como um todo. Tudo é problema nosso, cristão. Então, a gente ficar defendendo uma agenda, porque os evangélicos fazem assim. Nós não somos evangélicos. Nós somos católicos. Nós somos chamados à globalidade, a tratar todos os temas, a cuidar de todos. E esse é um chamado que muitas vezes nós não estamos. Nós queremos partidos que se declarem católicos, que nos princípios tenha isso. Vai ver aí um monte de partido que ela declara, dá vontade de chorar. O estatuto do partido. O estatuto, né? Agora vai ver a vivência em relação a esse estatuto. Zero. O próximo de zero. Então, assim, a coerência é difícil de ser construída, não é fácil. E não se constrói só, como a santidade. A santidade é comum. Uns ajudam os outros a ser santos. Então não é possível ser político sem um corpo de proteção nascido da própria sociedade. Porque as pressões são gigantes. Nós temos grandes nomes que iluminam, mas assim, nós somos chamados a muito mais. Né? Assim, o chamado, eu pude viver isso e eu fico feliz da palavra que me fez dar o sim, era Isaías 41, onde Deus dizia: eu farei tanto para que tu saibas, pobre vermezinho de Jacó,
que não foi tu que fizeste, mas fui eu mesmo. Então nós temos que ter essa abertura para Deus agir. Deus agir por nós. Somos um canal, né? Eu acho que os valores cristãos são valorizados. Eu tive na Assembleia, até o da esquerda radical valoriza os valores cristãos. Não os vive, mas acha lindo. Né? Então, é pouco. Só a gente dizer que são lindos os valores cristãos, aí ficar defendendo isso, dizer que o cristão é que é certo, que não sei. Isso é muito pouco. Vivê-los não se vive só. É preciso nascer um novo tecido, uma nova sociedade. E eu criei esse projeto, que o Papa provocou. Sim. O Papa, no final, para a reunião, ele provocou a todos nós. Voltem para o país de vocês e construam um novo projeto que possa ser um presente. Presente a quem? Primeiro, a Nossa Senhora de Guadalupe, que é a realidade fundante da América Latina. Sem ela, a América Latina não teria sido evangelizada, como foi. Então, fará 500 anos da aparição de Nossa Senhora em Guadalupe em 2031. Se acharem pouco uma data tão marcante para nós latino-americanos, há uma outra data para vocês darem um presente, para não vir com bolinho e vela, para vir com um presente para Deus. Ele disse isso? Foi. 2033, Cristo fará 2000 anos. Então, um belo presente. Que presente é esse? 2000 anos da sua Páscoa, né? Da sua Páscoa. Isso. Né? 33 aí. Quando nós tínhamos certeza de que ele era Deus mesmo. Exatamente. De que a ressurreição aconteceria onde o mundo mudou. Foi o maior fato da humanidade. Foi a ressurreição de Cristo. Fará 2000 anos. Então, aí ele dizia e discorria sobre a América Latina. Ele disse: olha, eu fui sempre um jovem que acreditei no futuro, mas veja o que aconteceu. A direita governou e a esquerda criticava, porque não era a direita que iria trazer o bem. Aí depois veio a esquerda, mesma coisa. O fato é que temos 170 milhões de miseráveis na América Latina e uma desconfiança reinante. Não se acredita na democracia, está se colocando em risco a democracia. Então, esses pontos todos convergiu para um ponto: é preciso uma nova geração de católicos cristãos bem formados, que a catolicidade ela dá uma formação plena humana, mas tem poucas iniciativas com relação a isso, muito poucas. E ele tendo feito essa provocação, aí eu voltei, isso era 2019. Veio incomodado. Vim incomodado. Mas aí tinham... Nessa época você era deputado ainda? Eu tinha acabado de acabar o mandato. Isso foi em fevereiro de 2019, meu mandato acabou em 2018. 2018 foi. Aí eu disse: olha, o Papa disse isso, mas eu tenho aqui Uruguai, Chile, são países menores. Talvez seja mais fácil pensar um projeto para esses países menores. O Brasil é um gigante. Continental. Eu lá no Ceará, como pensar isso? Mas então, em 2021 veio aquela vontade, aquela inquietude permanente. Nós reunimos um grupo de amigos e mobilizamos um grupo, e hoje nós temos o projeto Resposta. O nome é Resposta? É Resposta. Certo. Nós temos um instituto chamado Instituto Promover, para promover a dignidade humana. Sim. Esse aí já responsabilidade. existe mais tempo, já existe há 6 anos. Eu conheço. E nós temos, hoje, nesse instituto, nós temos 3 projetos. O projeto Resposta, que é essa busca da resposta a si mesmo. Eu tenho uma eleição. Eu, como cristão, eu tenho uma eleição de vida. Eu tenho um dom da vida. O que eu farei desse dom que eu recebi? Que resposta eu darei? Tá. E qual é o foco do projeto Resposta? Formar líderes. Certo. Estudar os desafios da sociedade atual e buscar engajar a sociedade na solução desses desafios. Muito bom. E quais são as ferramentas para atingir esse objetivo? Bom, nós estamos promover eventos, como é? Promover eventos, formar cursos de líderes. Nós estamos formatando tudo isso. Inclusive, todos são convidados para a gente, convidando aqueles que estão nos assistindo, que são convidados, para que a gente vá se mobilizando e vá montando núcleos. Nós estamos vivendo algumas experiências que a gente deu o nome também. Por exemplo, agora nós estamos
com o projeto Unidos pela Ibiapaba. Todo um projeto para Ibiapaba, para mobilizar a Ibiapaba com relação ao litígio com o Piauí, mas mais que isso, não parar no litígio. Mobilizar a região para o desenvolvimento. Sim. Para ter uma sociedade mais includente. Estamos com a segunda experiência no projeto Rede Sol, que nasceu inclusive antes do Resposta. Mas toda uma mobilização para o bem comum, sem ser pelo assistencialismo, mas com assistência social. Então, a Fazenda Esperança faz parte. O Frei Hans é tido como assim, um patrono, né, muito bom, da Rede Sol. Nós acompanhamos as 40 instituições que estão, 20 e poucas que estão, mais algumas fora, e elegemos um foco na comunidade Shalom, comunidade Lumen. Sim, a obra Lumen. E o Céu. Sim. Né? Estamos focados nesse projeto nesses 2 anos. Fantástico. A obra Lumen é fantástico, o trabalho deles. O Edwin participa conosco. Edwin então, é gente fantástico. Boa, gravou aqui com a gente já. Maravilha. Então, tudo isso brotou dessa inquietação que você teve lá. Sim. Então, essa exortação do Papa Francisco. Tudo isso brotou dessa exortação de um documento que eu acho que estou aqui minha mochila está aí. Nosso amigo Sullivan, aqui nos bastidores. Outra? Essa é minha. Essa é minha. Essa é dele. Acho que é de trás aí, ó. Vai buscar lá, pronto. Show. Mas como é importante os católicos procurarem fazer ações concretas, né? Porque muitas vezes a gente fica muito no idealismo, né? Que os católicos ficam muito no idealismo. Eu queria fazer X coisa, eu queria fazer Y coisa, eu queria fazer Z coisa. Acaba não fazendo, né? Mas quando eu com concretude ali, né? Um monte de gente chega pra gente, né? Eu queria ter um podcast católico. Pois é, a gente também queria e fez, entendeu? Então, o brasileiro, ele parece ser assim, muito ainda passivo, né? Às vezes... Eu ando muito por aí, né, por conta da minha atividade, eu sou servidor público, e aí você vê as ruas, por exemplo, né, na periferia. As pessoas esperam do Estado, e esperam, e não fazem por si. O mínimo, né? Pois é, por que não se reúne ali, os moradores daquela rua? Pô, vamos nos juntar, fazer um mutirão aqui. Se não é o Estado que vem ajeitar aqui a nossa rua, vamos nós mesmos fazer. Faz um projeto ali, desenvolve alguma coisa, né? Mas parece que parece não, é uma realidade, né? O brasileiro é muito mal acostumado com assistencialismo. Espera muito do outro, né? Do Estado vir socorrer. É como se fosse ali o grande super-herói que vem mas é porque salvar, isso aconteceu e gerou-se essa expectativa. Expectativa. Alguém que vota hoje no governante vota com a esperança e toda a demanda de que ele resolveu todos os problemas da vida dele. Todos. E os governos prometem, deixa comigo. Show aí o documento? Deu certo não? Não trouxe não? Vai ficar devendo. Olá, que tal viver uma experiência inédita, diferente de tudo que você já viu? O Atos Podcast, em parceria com a Rafas College, quer te convidar para irmos juntos para a Europa, Fátima, em Portugal, e Santiago de Compostela, na Espanha, com mentoria espiritual com o Padre Dom Gabriel e mentoria de negócios com Marcelo Paes, do Fortaleza Esporte Clube. Então não perde tempo. Acesse aqui o QR Code, clica no link na descrição para obter os detalhes, não perde tempo e vem com a gente viver essa experiência maravilhosa. Mas foi um documento que brotou desse esse chamado concreto. Desse documento em 2016, isso que nós estávamos conversando. Sim. O Papa disse, e aí? E agora? O que é que nós podemos fazer? Sim. Então tem uma agenda de 11 pontos que ele propõe que seja feito. Mas 2 conceitos importantes da doutrina social da Igreja, que também eu pude ir aclarando ao tempo, é de que essa esperança é uma esperança vazia, como uma inquietude que não faz nada. Critica, mas não toma zero iniciativa. Inquietude vazia. A esperança deve ser ativa. A esperança que nós somos chamados a viver, a esperança católica nossa, é uma esperança ativa, que trabalha para acontecer o que você tem esperança que aconteça e Deus multiplica. A providência Deus tem um movimento próprio. Ele não multiplica o que não é feito. Ele multiplica o que for feito. Ele espera a iniciativa do homem. Ele respeita a inteligência e a vontade. Os pães e os peixes só foram multiplicados porque houve a partilha. Exatamente. Se fosse ficar parado lá dentro do cesto, não haveria, né? Tem até aquela frase que diz, né? Trabalhe como se tudo dependesse de você e reze como se tudo dependesse de Deus. Santo Inácio de Loyola. Exatamente.
Carlos, que bom. Mas quais foram, até hoje, quais foram as funções ou aqueles cargos que você já ocupou? Você poderia fazer aí uma... Bom, eu acho que houve uma primeira divisão na minha vida em atuar para o bem comum. Eu fui educado para ser empresário, para cuidar de mim e dos nossos negócios. Show. Qual a sua área de atuação no mundo dos negócios? Eu nasci no setor de agronegócio. Meu pai foi fundador da Granja Regina e foi pioneiro na avicultura. E aí, em 91, com essa experiência que eu vivi, houve uma mudança grande na minha vida. Em 91, eu aceitei ser presidente por 1 ano. E ali eu não tinha nenhuma experiência com Deus, assim, mais forte. Presidente da empresa? Não, da Associação dos Jovens Empresários. Da AGE, né? AGE, né? AGE. Certo. AGE, né? AGE. Isso. E ali Deus me deu uma palavra que eu só fiz chorar. Que eu cuidasse desde a minha juventude, dos jovens, uma palavra riquíssima, que eu senti um forte chamado para aceitar. Não era minha vontade de início, meus irmãos também reagiram um pouco, que eu tinha que sair do negócio. Mas ali nasceu a semente do bem comum que tinha no meu coração e eu não sabia. Então, em 93, em 92 eu voltei para a empresa, mas já em 93 o nosso setor precisava de uma liderança e eu tinha saído muito projetado da Associação dos Jovens Empresários. Então, eu fui presidir a Associação Cearense de Avicultura. Fiquei até 2008, tinha me tornado vice-presidente do SIC e recebi um convite inesperado Aliás, participei de um movimento também muito interessante chamado Pacto de Cooperação. Em 92, 93, participei até 98 do Pacto de Cooperação, onde pude trabalhar intensamente na educação. Eu acreditava que o futuro do Ceará dependia da educação e investi muito tempo nisso. Bem jovem, né? Já com 26 a 30 anos aí, mais ou menos. Muito bom. Então, em 98, eu recebi um convite do governador Tasso. A época era o Tasso. E ele dizia que queria, como eu tinha feito um trabalho também renovando a agricultura na presidência da ASEAV, ele queria uma cabeça jovem que acreditasse numa nova agricultura para o Ceará. E era o segundo governo dele. Eu fiquei como assessor. Até liguei para um amigo que trabalhava no governo e disse, olha, o governador esteve comigo e me convidou para trabalhar direto com ele. Ele disse, não existe trabalhar direto com o governador se não for secretário. Ou você é secretário ou você não é nada. Não existe isso, não. Mas, de fato, ele me colocou como assessor direto dele. Eu era assessor do gabinete do governador e despachava com ele. E ele pediu para rodar o mundo e ver o que poderia ser a agricultura no Ceará. Aí, foi mesmo que pedir macaco para comer banana. Aí você cumpriu o que ele mandou. Aí eu rodei o mundo todo. Em 4 meses eu montei um projeto e mostrei para ele. Quando eu mostrei, ele disse, perfeito, era tudo o que eu queria. Dá para destacar algumas coisas que você viu aí pelo mundo? Eu fui ao México, fui ver toda a parte de organização de pequenos produtores. Fui aos Estados Unidos, participei da PMA. E lá no México isso é forte? Muito forte. Pequeno cooperativismo? O sistema de assistência técnica para o pequeno produtor. Depois fui aos Estados Unidos, na PMA, uma maior feira de irrigação, de fruticultura, com todo o potencial, os países exportando para lá, participando. Pude conversar com muitos consultores. De lá, eu voei para Paris, para a maior feira de alimentos, CIAL, que estava acontecendo. Depois fui à Espanha, em Almeria, para visitar toda a parte de cultivo protegido que havia desenvolvido lá. Foi Israel, não? Fui a Israel só depois. Não fui em 98. Porque o Israel se destaca, né, pela questão da agricultura. Conversei com muitos especialistas brasileiros e aí montei esse projeto. Em 99, aí sim, em setembro, eu fui assumir como secretário, decidiu criar uma secretaria para assumir todos os perímetros públicos do estado do Ceará e desenvolver uma nova política de agricultura irrigada. Então, nós criamos o ProCeagro, um programa cearense da agricultura irrigada. Eu reuni as melhores cabeças que eu podia reunir. Que, às vezes, a gente não... Eu estou estudando a palavra humildade, né? O que significa humildade? Porque eu mesmo me enganei com essa palavra várias vezes. Mas uma forma eficaz de ser humilde é reconhecer que tem gente que faz melhor do que você e você buscar essa pessoa. Sem dúvida. Né?
E o cearense é brilhante, é inteligente, aí ele acha que o mundo nasceu e começou aqui. Já tem a solução para tudo, é preciso a gente ouvir, escutar os outros. Aí fomos para Israel, um grupo grande, uma missão de 32 pessoas, e de lá eu pude ter um apoio da sociedade, da imprensa inclusive, para o trabalho que realizamos. Em 4 anos, o Ceará tinha exportado rosa já. Maravilha. Do nada. Não existia. Não existia, era uma piada. Lá na Ibiapaba, né? Se eu não me engano, Tianguá, não é isso? Aí eu não era agrônomo, eu secretário de Agricultura sem ser agrônomo. Mas utilizou da gestão, princípio de gestão. Dos princípios de gestão. Aí eu perguntei aos agrônomos por que o Ceará não produzia rosa. Eles disseram, o senhor não é agrônomo? Por isso está fazendo essa pergunta. Aí eu, tá legal, eu vou arranjar um colega de vocês que seja agrônomo também, que entende de rosa. Né? E aí trouxemos o melhor agrônomo de produção de rosa no Brasil, pedi para ele ver o Ceará e ele gostou demais do que viu. E eu avisei a ele, eu vou trazer o melhor do mundo depois de ti. Então faça um relatório bem feito, o cara bater palma para o teu relatório. Aí trouxe especialistas internacionais, vimos que a rosa era possível, tivemos um grande corajoso, Paulo Selbach, primeiro empresário de produção de rosa no Ceará, e depois trouxemos o maior do Brasil, para vir para o Ceará. E hoje ele mora em Fortaleza. E a maior fazenda de rosa do Brasil é em Fortaleza. É em São Benedito. Em São Benedito, lá na Serra. É no Ceará. Na Serra. E o Ceará continua despontando como um grande exportador? Como exportador, não. Nós tivemos a crise de 2008 desorganizou muito. Mas surgiu uma coisa nova. A rosa era para ser produzida para exportar. Depois, a segunda opção era para mandar para o sul. Hoje, 95% da rosa produzida no Ceará é comercializada no Nordeste. Olha só. Não havia esse mercado. Pode vir no supermercado aqui, você vai encontrar rosa cearense. Um projeto que você ali incentivou no início. Um projeto incentivado por nós no início. Que maravilha. Mais algumas ações que você pôde promover nesse período de secretaria? Aí aqui vai ser outro podcast. Mas eu posso dar aqui, eu vou fazer um pitch rápido. É porque essa história me permita, essa história do Ceará e do sertão nordestino é uma coisa que vem de longas datas, né? A questão da seca, aí diz, não, a seca é uma... como é que se diz? Os políticos fazem questão de manter o povo na seca para se eleger, não sei o quê, barará, Deus me preparou para esse momento. Enfim. Eu tinha lido todos os documentos da doutrina social da igreja. Sim. Então eu estava transpirando. As políticas públicas construídas foram completamente diferentes de tudo que havia sido construído no passado. Porque elas buscavam exatamente a autonomia da pessoa humana. E nós, como Estado, atuar como subsidiários a ela e não substituindo-a. Perfeito. Todas as experiências de agricultura irrigada que haviam sido feitas, era o Estado que patrocinava. Dava assistência técnica, dava tudo bolsa, tudo na mão. Dava dinheiro e tudo. Nós não demos. Mas criamos vários programas, foram mais de 20 programas. Mas os 3 principais, que foram o coração dessa nova política, é que nós primeiro fizemos uma análise aonde é que a agricultura era sustentável e onde é que não era. Criamos agropolos. Então, de 184 municípios, nós elegemos 64 como grande potencial. E ali demos toda a atenção, demos todo o projeto. Foi uma decisão corajosa, porque às vezes você fica querendo plantar em cima de pedra e reclamando de São Pedro que não fez chover. Meu amigo, é pedra. Nem que chovesse não daria. Depois, nós criamos um programa para incluir o pequeno agricultor. E criamos toda uma estratégia, um programa chamado Caminho de Israel. Esse programa tem um acróstico. TOPIC. Tecnologia de ponta. Não, mas é porque é como se alguém fosse beber água hoje. Não, traz uma... Como é que os índios tomavam água? Traz uma combuca aí. Quartinha, né? Que chamava? Traz uma quartinha. Não, meu Fazia tempo que eu não ouvi essa expressão. O mundo mudou. Então eu não vou mais estar discutindo e convencendo uma pessoa que é para beber copo. Então nós fizemos um pacote tecnológico com especialistas. Criamos o programa baseado nesses 5 pontos. Tecnologia, produtores organizados em grupos de 20, até para distribuir o pão, Jesus pediu para se organizar em grupo de 50. A bagunça não serve para nada. Então organize em grupo, vamos saber o que cada grupo quer, ele vai decidir o que vai plantar, ele vai decidir como é que vai tudo. Agora, naquilo que os especialistas que decidem, não cabe a eles decidirem também.
Então nós fizemos todo esse Aí entra a fomento. humildade, né? De escutar quem sabe, né? Eu visitei há pouco tempo um exportador de manga no Ceará. Quem era ele? Era um homem que plantava de meia no terreno dos outros mandioca e sobrevive de plantar mandioca. Ele hoje ganha R$15 mil por mês e é exportador de manga. Nesse projeto. Que organizou, que levou tecnologia, que levou infraestrutura. Então, não havia energia nem água. Obrigação do Estado. Leva energia e água. Depois, a capacitação. Nós temos uma capacitação diferente de tudo. Porque se ele faz um curso aí para a pessoa aprender fruticultura. Fruta tem 50. Aprendeu sobre banana, não sabe nada de jaca, nem de maracujá, de nada. Então, difícil, quase impossível. Um produtor ser o especialista. É melhor contratar o especialista que ajuda a implementar e ensina. Capacitação diferenciada. E a promoção comercial. Nós fizemos um leque de frutas que havia mercado para vender. Não, mas eu quero plantar saputi. Meu amigo, você vai plantar saputi, mas não com apoio do governo. Com o nosso... subsídio. O subsídio que nós temos para dar o aval, porque era uma coisa, rapaz, que me doeu. Quando eu fui conversar com os bancos, aí esse pobre que estava lá, o banco não tem uma cor da Basileia. Como é essa cor da Basileia? Rapaz, a cor da Basileia é que você tem que ter 1,5 vezes o que eu vou lhe emprestar. Certo? Quer dizer, um pobre que ele tem 0,0 do que você vai me emprestar. Como é que ele pega dinheiro? Não pega. Aí não pega. Aí nós criamos um projeto, um fundo de aval de R$50 milhões que nós dávamos a garantia para o produtor ter acesso. E cuidávamos para ele poder ter o retorno. Então, esse produtor é com o maior orgulho do mundo. Meu amigo, aqui tudo é meu. Eu peguei do banco e paguei. Devo nada a governo. Devo nada a ninguém. Aqui sou eu que fiz e tal. Que é essa autonomia. Que lá no início era o objetivo nosso gerar. Foi gerado com todo mundo isso? Foi não. Porque teve lá... Ele mesmo. Eu voltei 20 anos, ele estava ferido comigo. Aí o outro produtor, que era muito grato, disse: rapaz, o homem foi secretário que ajudou nós aqui e tal. Aí eu conheço ele. Conheço tanto que você me fez uma vergonha um dia que eu, como quem diz, eu não lhe perdoei. E o que foi que eu fiz? Eu lhe pedi para trocar a bomba do nosso projeto, porque tinha queimado, e você disse que não ia dar papa para as pessoas viverem, não. Que o projeto tinha sido todo montado pelo governo e tudo queimou a bomba, cada um que mude a sua bomba. Não espere do governo isso não, porque não vai vir nunca. Rapaz, você dizer daqui na frente de todo mundo... Mas era uma realidade dura de ser ouvida, porque mas que o povo... a mentalidade estava ali. Mas muda a mentalidade. Quando eu vi cinto de segurança, tu é mais jovem do que eu, tu deve ter ainda, não viu a obrigação do cinto de segurança. Ninguém fala, nem o carro fica pitando, eu não aguento um minuto que eu boto o cinto de segurança. Muda, a cultura muda. A gente não pode, eu não gosto que a gente fique reproduzindo, é porque o brasileiro, é porque o nordestino, faltando é líder. Está faltando são políticas públicas novas. Está faltando são novas respostas para as pessoas. Porque senão a gente fica condenado ao atraso. É porque brasileiro é assim mesmo. Que conversa que brasileiro é assim mesmo? Ele não é doido? Se fizer uma política pública inteligente, ele muda. Eu tenho uma certeza. A pessoa humana ela é inteligente onde ela estiver, onde tiver nascido. E brasileiro não tem nada de tolo. É muito esperto e vivo. Porque nós temos 200 e poucos anos e somos a 7ª nação do mundo, temos experiências de homens, de história e de mulheres fantásticas, para a gente não ter dúvidas sobre o brasileiro. Senão a gente fica nivelando por baixo. Puxa a régua por cima. Nós somos um grande povo, temos brasileiros brilhantes e precisamos de líderes novos para poder construir uma sociedade nova. Maravilha. Carlos, então você considera então que a doutrina social da igreja, o conhecimento do magistério da igreja fez total diferença na forma como você atuou como homem público? Total diferença, porque todas as políticas públicas elas foram formuladas a partir de princípios da doutrina social da igreja. A própria economia surgiu algo novo. Quando, depois de 4 anos que eu fiquei secretário, que o resultado foi espetacular, mas vinha diretriz do novo governador. Nenhum secretário passa de um governo para o outro. Meu governo será um governo novo.
E eu, dia 30 de dezembro, trabalhando. Meus amigos começando a ligar. Rapaz, tu não é mais... Tu tá aí trabalhando como se fosse... E eu não tinha nenhuma segurança de que eu seria secretário. Mas eu disse, eu tenho uma missão. Eu recebi até o dia 31 de dezembro à meia-noite, sou eu. Autoridade sou eu. Vou trabalhar até dia 31 de dezembro à meia-noite. Para poder ter chance de continuar todos os programas que nós desenvolvemos. No dia 30, às 13 horas, o governador me chama para conversar com ele. E dizendo que realmente era uma diretriz dele de não manter os secretários, mas não tinha tido coragem de me mudar. Porque os resultados eram espetaculares. Mas ele tinha alguns receios, porque eu era muito impetuoso, eu dizia muito o que pensava e tal. O estilo dele era light. Não, era o Lúcio. Era o Lúcio? O Lúcio. Terminou o governo Tasso e tudo. O Tasso mesmo me chamou e disse, Carlos, eu sinto uma dor de você não continuar esse seu trabalho. Mas eu tenho um princípio. O governador é quem governa. Se o governador não puder escolher nem sua equipe, que governador ele é? Eu não vou pedir para você ficar. É poste, né? Quero só lhe avisar que eu não vou pedir e que eu sou muito grato pelo que fez, mas vamos torcer para o Lúcio continuar. Então, tudo bem. Então, naquele momento ali, eu vi o fruto das políticas, mas fui convidado pelo Lúcio Alcântara para uma missão muito maior. Eu tinha cuidado só da agricultura irrigada. Ele agora me chamava para fundir 2 secretarias onde tinha 1 milhão de pobres. O que eu vou fazer com 1 milhão de pobres? Como é que eu vou me mexer nisso aqui? Aí eu fazia um curso de 1 mês, que o Moisés... Quando eu recebi esse convite em 98, aí eu fiz um retiro de 10 dias que meu irmão colocou. Eu nunca tinha feito 10 dias. Mas já era consagrado? Não era nada. Não. Aí, no 5º dia, o Moisés tinha prometido de conversar comigo e foi. Rezamos juntos. Aí ele me chama de Carlinhos e diz, Carlinhos, é um convite de Deus para você ir. O convite de Deus ele tem algumas características. Primeiro, se você não tiver unido a ele, é um desastre. Para você, para o que esperam, é um desastre. Segundo, ele lhe deixa livre. Você aceita se quiser. E a palavra é muito forte e tal. Aí eu disse, rapaz, uma disse o governador que não ia aceitar e tudo. Mas ele não disse que você pensasse e tal. Aí conversamos um pouco e tudo. É uma missão de Deus, tá bom. Aí ele disse, pois se é uma missão de Deus e você abraça, você vai ter que parar 10 dias por ano para encontrar-se com ele, no mínimo. E me colocou um padre para me acompanhar, que me facilitou todos os documentos da igreja que eu ia tendo e tudo. Aí quando eu fui encontrar com o governador, eles vão pensar que eu sou doido, porque eu disse primeiro que não aceitava, volto 10 dias depois dizendo que vou aceitar e com a Bíblia do lado, mostrando a palavra que Deus deu para eu aceitar. Bom, aí nesse tempo, aí a economia de comunhão, que tinha sido criada pelo Focolare, para nós já tínhamos tido um contato, que a Chiara Lupe, que é a fundadora do Focolare, chegou no Rio de Janeiro e viu a Coroa de Cristo. Sabe da história, né? Não, sei não. Ela sobrevoou de helicóptero o Rio de Janeiro e não acreditou que aquela fosse uma realidade. Aí viu a Coroa de Cristo. Quer dizer, um povo na opulência, com mais alta renda do país, vivendo aqui, e os pobres ilhados depois da cruz. Daí nasceu a economia de comunhão. Uma economia para incluir, para gerar comunhão. Mas eles não tinham se apercebido que havia o princípio do assistencialismo que estava embutido no meio. Porque para não ser assistencialismo, tem que exigir uma resposta sua, uma contrapartida. Você tem que vir e dizer que quer. E então eles dividiam o lucro em 3 partes. Um lucro para os empresários, para reinvestir, para a empresa. 1/3 para os empresários e 1/3 seria destinado aos pobres, a ajudar os pobres. Mas aí está aí o ponto. E ajudar em contrapartida de quê? Com que critério você vai dar? Por que não cria um fundo para as pessoas devolverem esse dinheiro? Aí o Luidino Bruni, que foi indicado pela Chiara Lupe, nós fizemos uma carta à Chiara Lupe pedindo para desenvolver um projeto juntos. Então a comunidade Shalom e o Focolare desenvolveu um projeto que nós chamamos Bambino. E surgiu com o nome Economia Humana de Reciprocidade. Então eu fiz essa imersão e daí nasceram uma série de projetos inspirados nessa economia humana de reciprocidade. Isso viabilizou a minha vida pública, porque eu tive uma série de apoiadores
que eu fazia a pergunta, por que eu tenho que servir a você e a sociedade se eu não recebo apoio para isso, para servir? Isso foi a base do Instituto Promover, isso é a base dos programas que nós desenvolvemos. E essa é a grande força. Tem 3 grandes forças para a gente transformar a sociedade. Construir uma amizade social, atuar com o princípio da subsidiariedade para alavancar a participação das pessoas, uma participação social ativa, uma esperança ativa. E nós criarmos uma grande coalizão, que as ideologias têm que ceder espaço para o coração largo, que reúne, que tolera as diferenças, que tolera... porque quando eu carimbo, cara, eu sou de direita, tu é de esquerda, sai da minha frente que eu não quero conversa contigo. Certo? Como é que constrói pontes, mesmo com pessoas que pensam completamente diferentes? Esse é o desafio moderno, é o desafio da atualidade. E eu não enxergo ninguém mais capaz de gerar essa coalizão do que um cristão autêntico, que viva a fé, que seja alimentado pela força do Espírito Santo, por Deus, pelo divino, que não divide, que não carimba, que não condena, que acolhe pelo pensamento, que acolhe, que ama. Mas isso hoje parece assim uma ilusão, uma poesia. Uma ilusão, exatamente. Dentro dessa polarização toda, né? Por quê? Porque, em geral, a gente coloca a nossa confiança em nós mesmos. A gente não coloca a nossa confiança em Cristo. E é como você disse, não serão as realidades terrenas que vão nos salvar, né? Que vão e o católico, na verdade, a resposta deveria ser: se é de direita ou de esquerda? Você deveria responder: eu sou católico. Porque o católico está para além da direita e para além da esquerda. Esses rótulos, né? Para ser católico é procurar ser católico é fazer da sua vida um testemunho vivo de Cristo reinar onde você estiver. Exatamente. Se é pela política, como que eu faço Cristo reinar através da política? Aí você vai ter que ter uma série de sabedoria, de estratégia, de tudo, para não entrar muitas vezes de frente, né? Assim, você pode levar Cristo de muitas maneiras, né? Então, a resposta certa deveria ser: não, eu sou católico. Pronto, isso eu já deveria responder, né? Até os católicos que se embatem muito sobre essas questões, né? É só ser católico, gente. É só acolher, ouvir, direcionar um pouco, ter um pouco mais de caridade, né? Eu, como deputado, queria dar muitas carinho. Deputado do Shalom, deputado da igreja, eu deputado assim, deputado assado. Rapaz, basta deputado, eu sou deputado, ponto. É verdade. Eu cuido de todos. Carlos, você tem uma larga experiência com gestão. E aí teve um mandato de deputado, né? Deputado estadual, né? Se tivesse, qual é a sua, assim, preferência? É o gestor? É o parlamentar? Não, eu resumo que, assim, um agente transformador, ele atua onde ele estiver. Quando estiver no executivo, ele está realizando, construindo os projetos. Quando ele não está, como no meu caso como parlamentar, muita gente achava que eu não ia pedir era para sair. Eu estou cobrando de quem devia fazer e não fez. Eu estou apontando os pontos críticos aonde as pessoas deveriam transformar aquele recurso numa resposta melhor, apontando soluções. Eu criei o maior programa de postos do estado do Ceará sendo deputado estadual. Parecia uma piada. Sim. Porque eu peguei, era seca. Todo mundo esperando tudo do governo. Peraí, rapaz. Quanto é uma lata d'água? R$20 uma lata d'água. Tá bom, então deixa eu fazer conta aqui, que eu gosto de matemática. Aí, pronto. Um poço pode dar de 3 a 6 mil litros. Quantas latas d'água dá? Para vender a R$20, ou quem vai comprar, dá para pagar o poço. Cadê o Banco do Nordeste? Por que não financia? Eu pedi um relatório, o banco tinha financiado 100 postos em 3 anos. Que loucura é essa, rapaz? Aí chamei o superintendente, conversamos, ele disse: o problema é porque a licença leva 1 ano e meio para sair. Burocracia demais. Quando é ligeira, sai em 8 meses. Que é isso, cara. E aí a seca demora 6 meses, a pessoa pede, não saiu, já fez chover. Acaba morrer de sede. 1 ano e meio. Aí chamei o secretário de Recursos Hídricos, a equipe de Recursos Hídricos, conversei com eles. Havia uma brecha na lei que permitia a autodeclaração da licença, que demorava 8 meses para colocar. Ele podia se autodeclarar, dava o nome e tudo, e em 7 dias estava com a licença na mão. Resolvido o problema. Aí tinha o pessoal que não sabia negociar o poço, não sei o que mais. Eu chamei 10 fornecedores de poço, criei um programa para eles aderirem. E negociei como se eu fosse, porque os pobres precisam de gerente para eles. Precisam desse apoio. Aí pronto. Chegamos a uma tabela. Custa tanto metro quadrado. Se frustrar, se perfurar e não tiver água, aí
a gente rateia esse custo por todos os postos que vão ser perfurados. Montamos um programinha todinho para funcionar. E começamos a perfurar os primeiros postos. Né? Maravilha. Isso tudo você sendo parlamentar. Eu sendo parlamentar, mas eu estava só provocando o governo. Porque como parlamentar é difícil eu gerenciar um programa desse demais, né? Não é, eu criei, não é sua atribuição, fiz o desenho, 6 mil postos. Eu queria perfurar os primeiros 20 para mostrar que era possível. Depois o governo puxa. Ou deveria puxar. Com certeza. E a sua formação de empreendedor ali na origem, né? De berço, uma visão empresarial. Você acha que o político precisa ter um pouco mais dessa visão? Tratar mais a coisa pública com a visão como um empresário olha o seu negócio? Eu acho que um bom político precisa da força de Cristo para ser um bom político. Segundo, os talentos são variados, múltiplos. É muito difícil carimbar que um político precisa viver isso, viver aquilo. São histórias únicas. Eu acho que Deus fez de mim uma história única, que eu agradeço a Deus e tudo. Eu poderia ser um empresário talvez rico e tudo e infeliz, né? Ele me derrubou do cavalo. Eu caí umas 3 vezes, minha coluna chega ainda. Apenando aí. Ele me derrubou do cavalo para construir, não para minha benefício próprio direto, mas para que o plano dele pudesse ser implantado. Na política mesmo eu estou apanhando. Eu disputei, 6 eleições, ganhei uma. Mas eu não me rendi ao sistema que me financia para eu ser político, para poder fazer favores. Eu não me rendi. Se vender, né? Não, eu não diria se vender, porque é muito forte. Mas flexibilizar e tal. Negociar. Para poder estar vivo. Negociei com o sistema. Para poder estar vivo, né? Porque assim, eu sou muito forte naquilo que eu acredito mesmo. Eu não abro nem pro trem. Se eu acreditar que é o melhor para ir, eu não abro nem pro trem. Isso às vezes gera desafios por conta disso. E talvez eu fico refletindo, um novo tem que surgir. Tem tanta gente inquieta que não sabe com quem lidar, que está agora nos ouvindo, que diz, poxa vida, tal, gostei do que o Carlos Matos colocou, tá aí, eu gostei, agora ele não vai ficar só não, eu tô com ele também. Aí nós vamos formando um povo, vamos, isso é o Projeto Resposta. A gente convidando as pessoas que estão desesperançadas, que estão desiludidas e não se sentem motivadas para apoiar ninguém que está aí. Vamos construir um novo. Tem gente que perdeu a eleição por 2 votos, por 3 votos e desistiu da política. E seria gente perfeita, maravilhosa. Outro dia eu conversava com um prefeito que ele é empresário. Ele disse, mas rapaz, eu tinha o sonho de ser prefeito da minha cidade. Aí eu fui candidato, perdi, feio. Mas fiquei só observando. Aí na próxima eleição, disse, vou botar meu nome de novo para ver o que dá. Aí conquistou um vereador que era primo dele. Foi contra tudo e contra todos e ganhou a eleição. E por ter ganho a eleição dessa forma, foi eleito livre. Pôde fazer as mudanças que precisavam serem feitas. Né? Foi toda uma renovação. Então, às vezes, o chamado católico para estar na política se não for livre para fazer o que precisa ser feito e corresponder à vontade de Deus, não adianta ser. Verdade. Nós estamos vendo nomes aí desistindo da política, começaram, uns prefeitos se elegem, tiram direito à reeleição, desistem. Por quê? Se renderam ao sistema e o sistema exclui também, tem outros interesses, tem outras pessoas. É ingênuo, às vezes, você querer um apoio para poder permanecer no poder que tem múltiplos interesses e que na hora H expulsa você mesmo. Né? Então, assim, eu não culpo ninguém. Eu, da última vez para a eleição para deputado estadual, deixei de ser eleito por 3 mil votos. Ah, mas é porque o sistema é ruim. Não, eu que trabalhei errado, eu poderia ter trabalhado melhor. Eu foquei demais em gerar resposta, gerar benefício. E eu só posso dar resposta e benefício se houver um povo que conquista meu nome junto à sociedade, para eu poder continuar fazendo esse trabalho. Eu descuidei disso e não fui eleito. Mas não foi uma coisa desastrosa que eu fui eleito lá. Às vezes é um detalhe, né? Um detalhe ali que faz parte. Faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo. Carlos, há quanto tempo já consagrado na comunidade Shalom? 2013 para cá, 10 anos. 10 anos. Comunidade Shalom é uma força, né? Eu vivi como consagrado desde 99 para cá. Só não tinha o tal? Não tinha o tal. E assim, eu acho bonito que a comunidade também nunca me pressionou, né? Foi no tempo certo. É muito importante, Santa Teresa dizia, né? Veja com quem você está sendo formado. Um formador durante muito tempo achava que eu não tinha um perfil.
de ser consagrado e tudo. Eu mesmo achava que não tinha. Né? Prefiro não ser, porque eu não vou cumprir com compromisso e tudo. Mas aí um outro formador mudou e disse, não, você tem todo o chamado. Faça um vocacional e vá. E aí tem dificuldade para você viver o ser consagrado e tudo, mas é uma grande graça, né? Porque você está bebendo de uma unção dos consagrados. E muito coisa que eu não conseguiria fazer quando eu enxergava antes, hoje eu consigo porque Deus também derrama uma graça sobre nós. Sem dúvida alguma. Muito bom, Carlos. E é importante... Não tenha medo de ser consagrado. Pode ser consagrado. É um chamado que é para todos, mas nem todos são chamados ao chamado. Então as pessoas são livres, né? Claro. Mas o que é interessante é fazer, se dar a oportunidade, eu né? Estou falando para os que têm o chamado e acha que não tem. E fica brigando, né? E não faz a experiência, né? Não dá pelo menos uma oportunidade para vivenciar aquilo, né? Maravilha, Carlos. E como é importante ter pessoas como você na política, né? Que são um sinal ali da presença de Deus e iluminam essas escuridões, né? Que tem aí nas realidades da nossa vida. Você, Jorge Pinheiro, também. Jorge vive aqui com a gente gravando. Então é muito bom ter vocês como referência. O Jorge tem feito um grande trabalho. Também. E esse ano de eleição, já tem alguma coisa aí? Dá para adiantar um spoiler aí para quem está ali assistindo? Vou conversar com o meu amigo primeiro, para depois ele dar o spoiler. Viu? Tá certo. Mas independente disso, os projetos continuam, né? O Instituto, o Projeto Resposta. Quem quiser saber mais, como é que faz lá para achar lá? Arroba. Carlos, tem arroba, tem site. Carlos Matos o quê? Não, mas do Instituto. Do Instituto. Carlos Matos é o seu pessoal. E do Instituto Promover. Instituto Promover, né? Instituto Promover. Show de bola. Carlos, obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado, Neto. Obrigado, Pedro. Parabéns aí. Vocês não ficaram com a ideia no vazio, né? Não. Montaram mesmo e pronto. Demais, depois a gente marca uma parte 2 pra gente aprofundar outros temas aí. Tá legal. Uma alegria. Agora deixa uma mensagem aí para aquele jovem, aquela pessoa que tá ali inquieta ali, rapaz, será que eu entro nessa política? Será que é o meu candidato e tal? Não é um lugar para mim? O que é que você diria? Eu uma vez quis desistir da política. Aí peguei o carro, fui conversar com o Dom Adélio, em Quixadá. E depois dizendo todos os fatores por que eu desisti da política, porque era difícil, porque tal, o sistema não permitia. Ele me disse a resposta que eu vou dar para você. Ele jamais diria a um católico cristão que desistisse da política, que tem chamado. Porque não são todos que têm chamado. Não é o ser católico, ser cristão, ou ter desejo pelo bem comum que lhe dá, lhe confere o chamado de ser político. É um chamado único, próprio. E que nós podemos desenvolver ou não, ou sufocá-lo. Né? Porque como toda missão, é desafiante, muito desafiante. Então não desista nunca, pelo contrário, o mundo está precisando de novos políticos. E os políticos que têm a condição de poder viver a fé, ou mesmo, nós temos aqueles que não vivem a fé, mas têm uma formação para o bem comum. São os homens de boa vontade, as mulheres de boa vontade. O que eu não acho que seja legal é você pensar na política como uma forma de se dar bem, como uma forma de se projetar socialmente, de ser reconhecido. Isso é a parte mais pobre da política. Né? Esse desprendimento até dos cargos, até desses títulos honrosos que se possa receber, para de fato servir, para de fato construir uma sociedade nova, onde todos possam alcançar a dignidade, é o chamado maior da política. E quem tem essa chama no coração, não deixe morrer. Incentive, peça ajuda. As pessoas que possam ajudar, não fique só, que você vai enfrentar todos os desafios que aparecerem pela frente e sairá vitorioso. Show de bola. Valeu, Carlos. Obrigado, viu? E, gente, em breve aí, você acompanha esse episódio, deixa o seu like, se não se inscreveu ainda, se inscreve e segue o Carlos Matos, hein? @CarlosMatosCE, para você acompanhar todos os trabalhos aqui desse nosso irmão. Valeu? Valeu, Pedro. Valeu. Até a próxima, né? Tchau, gente.